Oi pessoal, tudo certo? Aqui quem fala é Luke Berry, você tá no canal Luke Berry Pie, e hoje eu tô trazendo o 10º episódio da nossa série Zerando Hacker Rank. Nesse episódio a gente vai resolver o Breaking Best and Worst Records. Se você quiser conferir com mais calma o problema, tá ali na descrição, mas bora lá pra explicação e depois a gente vai direto pro código, tá? Ele diz aqui que a Maria joga uma série de jogos de basquete e ela tem um determinado jeito de acompanhar os resultados dela quanto a pontuações durante a temporada. E a gente vai receber para nossa função uma lista de números que vai representar as pontuações em cada um dos jogos que ela teve, certo? O nosso papel vai ser manter uma contagem de quantas vezes ela fez a maior pontuação e quantas vezes ela fez a menor pontuação, tá? Nesse exemplo aqui eu gosto que fica um pouco mais claro. Então, nesse primeiro jogo, daria para argumentar que ela tá quebrando o recorde de maior pontuação e de menor pontuação. Mas vamos usar como base a primeira pontuação que ela tem, certo? Então, como ela fez 12 no primeiro jogo, ela não quebrou nenhum recorde ainda. A gente vai começar a ver se ela quebrou ou não o recorde, dependendo se o valor de pontuação do próximo jogo for acima de 12 ou menor que 12, tá? Então no primeiro jogo ela fez 12 pontos. No segundo jogo ela fez 24 pontos, ou seja, ela acabou de quebrar um recorde de maior pontuação. Por isso que ele está aqui na coluna de max, adicionando 1. No terceiro jogo, ela quebrou um recorde de menor pontuação, porque é menor que 12 e menor que 24. Então a gente registra aqui no mínimo. E no quarto jogo dela, dá pra ver aqui que ela fez 24 pontos de novo. E esse é um detalhe importante. Se a pontuação for igual, nenhum recorde foi quebrado, certo? Por isso que a contagem aqui permaneceu a mesma, tá bem? Agora a gente pode vir aqui só para uma breve explicação. A gente tem uma lista de pontos, a gente tem que manter uma manter uma contagem de high score e de low score, e retornar a quantidade de jogos em que o recorde foi quebrado, tanto com a maior pontuação e a menor pontuação, tá bem? Como que a gente pode começar? A gente pode pegar, na minha explicação, eu falei que a gente queria começar com esse 12, né? Que esse 12 vai ser o nosso número base. Então, é nesse sentido que a gente está fazendo aqui. O first score vai ser a primeira pontuação dela, tá bem? O que a gente pode fazer agora? A gente vai manter uma lista das pontuações que ela tem quando o recorde dela é quebrado, tanto com maior pontuação e menor pontuação também. A gente pode falar aqui, criar uma lista high scores e criar também uma lista low scores, tá bem? Só que a ideia aqui não é começar com elas vazias. Por quê? Essa primeira pontuação do primeiro jogo, é interessante que ela já esteja aqui. Não como string, né? Realmente como uma variável. First score. E também aqui no low score. Por quê? Quando a gente pega os próximos jogos, a gente vai precisar de uma base e a gente já vai ter o 12 como base. Aí a gente só vai definir, tá? A pontuação é maior de todas as pontuações que já aconteceram ou não. Igual para menor, tá? Acho que o jeito mais intuitivo de prosseguir aqui é fazendo um for loop e a gente vai iterar sobre essa lista de pontuações que ele nos deu. Então vamos começar setando i igual a 1, enquanto i for menor do que scores.length, que é o comprimento dessa lista, a gente vai incrementar i em 1. O que a gente quer fazer agora? E aliás, por que 1 e não 0? A gente já tem um elemento aqui nas listas. Então, se a gente pegasse aqui do 0, você vai ver que a nossa lógica não funcionaria tão bem. Porque ele diria que a gente vai estar quebrando um recorde logo nessa primeira aqui, tá? E essa não é a intenção que a gente quer. A gente quer comparar, por exemplo, o score do segundo jogo. 24 é maior do que a primeira pontuação que ela fez? É menor? E assim vai. Então, a minha pergunta é até intuitiva nesse sentido, porque isso já nos dá a impressão de um if, certo? Então, o que a gente quer saber é
Se scores no index i, lembrando que isso aqui a gente vai iterar, né? A gente vai iterar por essa lista e conferir essa condicional. Então, se a pontuação dela num determinado index, que vai ser em um determinado jogo, for maior do que todas as pontuações anteriores, a gente vai dizer que um recorde foi quebrado. Tá bem? Como que a gente pode dizer isso? Então, isso aqui, só atualizando aqui, a nossa lista nesse exemplo começa com 12. Então a gente vai falar, vamos ver se esse 12 é maior do que o máximo de todos os high scores até agora. Tá? Isso aqui vai ser igual a 12. Mathmax, como a nossa lista só tem um elemento, o elemento de valor máximo dessa lista é ele mesmo, tá? É o 12. Mas o que a gente quer fazer aqui agora então? A gente vai querer adicionar a essa lista de high scores a nossa pontuação, tá bem? O nosso scores na posição i. Agora é similar, deixa eu até... É bem similar mesmo, eu vou até copiar. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui de igual. Tá. Então, no mesmo sentido, a gente quer fazer o quê? A gente quer conferir e se a pontuação for menor de todas as pontuações anteriores. Então, a gente tem que mudar isso aqui para menor. E isso aqui para min, né? E também esse high aqui para low. Deixa eu até fazer isso aqui. É só apertar Ctrl e a tecla D de dado. Você consegue alterar as duas ao mesmo tempo. Então tá bem, a gente está dizendo, se a pontuação for maior do que todas as pontuações anteriores, ou melhor, se a pontuação for maior do que a maior pontuação de todas as anteriores, isso é um high score. Se essa pontuação for menor do que a menor pontuação já registrada, a gente vai adicionar esse elemento como um low score, tá certo? Então, legal. Agora a gente precisa se atentar ao que esse exercício quer retornar, tá bem? Ele quer retornar a quantidade de vezes em que a Maria quebra o recorde dela por maior pontuação e menor pontuação. Então, para ter em mente um exemplo, vamos ver se isso aqui está dando certo. Eu copiei esse input daqui e vamos ver se a gente está tendo o que a gente imagina quando a gente pega, por exemplo, o high scores.length, que em tese é para ser todas as vezes em que ela quebrou o recorde de maior pontuação, né? Vamos tentar rodar isso aqui e ver o que a gente pega. Ó, o nosso output está sendo 3, tá? Então ele está dizendo, o nosso programa no momento está dizendo de maneira errônea que o recorde foi quebrado 3 vezes. Vamos ver se isso é verdade? Então, a nossa pontuação base é 10. 5 não é recorde, 20 é recorde. Então, uma vez ela quebrou o recorde de maior pontuação. Todos esses aqui são abaixo. E pela segunda vez ela quebrou o recorde de maior pontuação. Por que nosso exercício está dando 3? Porque a gente está registrando junto com a nossa pontuação base. Então é como se a gente estivesse dizendo que com esse 10 aqui, no primeiro jogo da temporada, ela já quebrou um recorde. E não é certo. Como a gente pode resolver isso? Simplesmente fazendo -1. Que aí a gente vai conseguir ter realmente a informação de que só quando ela fez 20 pontos e 25 pontos, ela quebrou um recorde. Lembrando que se ela faz 20 pontos, independente de quantas vezes for, não vai ser mais recordes, né? Porque é só igual ao recorde e a nossa condição aqui a gente precisa que seja maior, tá bem? Do mesmo jeito, a gente vai lidar com low scores. Se a gente pegar a length, aqui diria que, vamos lá, pontuação base 10. Essa é uma menor pontuação que já teve até agora. Menor pontuação que já teve até agora, já 2. E menor pontuação que já teve, 3. Só que se a gente rodar isso aqui sem -1, a gente vai ter a informação de 4 menores pontuações.
porque essas duas listas que a gente criou já tem a pontuação base no início, tá bem? Por isso que a gente vai fazer menos um aqui também. E eu imagino que isso aqui dê certo. Vamos ver como é que a gente se sai. Ótimo, deu certo. Então isso mesmo. Por 2 vezes ela quebrou o recorde de maior pontuação e por 4 vezes ela quebrou o recorde de menor pontuação. Vamos para o Submit Code, a gente quer ver tudo verde. Pronto, a gente está pronto para o próximo exercício. Muito obrigado por assistir até aqui. Pode comentar se você fez de algum outro jeito. E lembra de compartilhar esse vídeo com alguém que está começando na programação, que eu tenho certeza que pode ajudar essa pessoa bastante. Tá bem? Até a próxima. Tchau, tchau.